Neste mundo, as pessoas que têm a habilidade de combater monstros são conhecidas como invasores. Eles caçam demônios, obtêm tesouros e protegem os humanos ao longo do caminho. Embora o trabalho deles possa ser perigoso, as pessoas os chamam de heróis, amados por todos e invejados por alguns. A ideia de caçar monstros e acumular riquezas excita as pessoas, e aquelas que não conseguem conquistar esse emprego não podem deixar de sentir ciúmes dos outros heróis. Nossa história começa em um restaurante público, onde tudo parece estar indo bem até que um grito quebra o silêncio. O grito vem de Jun, o protagonista, que está absolutamente furioso ao descobrir que foi contratado apenas como um escudo de carne durante a invasão. O homem de óculos, conhecido como Young Woman, tenta acalmar Jun, explicando que ele mesmo escolheu esse trabalho em busca de dinheiro rápido, e este é o único disponível. Embora Jun se sinta frustrado, ele não tem muita escolha, já que o emprego de baixo escalão foi a única opção que ele encontrou. Jung revela que ele trabalha para uma agência de invasores, conectando pessoas como Jun a empregos não oficiais. Quando Jung entrou em contato, Jun achou que teria uma grande oportunidade, mas logo descobre que está destinado a ser apenas um escudo humano em uma masmorra cheia de mortos-vivos. Ele se sente desprezado, como se fosse descartável, pronto para ser jogado fora se a situação ficar difícil. Ele se pergunta por que esse é o único trabalho disponível para ele, especialmente quando pessoas de classificação inferior estão conseguindo empregos bem pagos. Jung lembra a Jun que, apesar de ser um excelente invasor de artes marciais, ele raramente recebe ofertas de trabalho. E a razão disso é que os magos dominam o mercado, pegando todas as solicitações. O problema, segundo Jung, é que os caçadores de artes marciais são mais propensos a lesões devido ao fato de estarem na linha de frente, enquanto os magos ficam à distância, lançando feitiços. Isso, infelizmente, coloca os praticantes de artes marciais em desvantagem. Jung se lembra de como, há anos, os invasores de artes marciais estavam em alta demanda. Mas isso mudou. Agora, ele se arrepende de não ter se tornado um mago quando teve a chance. Sua história remonta a 11 anos atrás, quando ainda estava no terceiro ano do ensino médio. Na época, ele teve um desempenho excepcional em uma avaliação de aptidão desperta e foi convidado a frequentar uma academia prestigiosa, especializada em formar invasores. Seu resultado de aptidão para mago foi impressionante, com uma pontuação de 97%, quase perfeita. Mas por algum motivo, ele escolheu seguir o caminho das artes marciais, rejeitando a classe de mago. Naquela época, os magos eram vistos com desconfiança, considerados como meros suportes, incapazes de lidar com monstros sem a ajuda dos invasores de artes marciais. Mas os tempos mudaram e agora os magos são muito procurados. Jun se arrepende amargamente de não ter seguido o caminho dos magos, pois sua vida poderia ter sido muito melhor. Mesmo que ele tentasse mudar de classe agora, a realidade é que os caçadores de artes marciais atingem seu potencial máximo aos 20 anos, e não há espaço para melhoria depois disso. Jun tenta não se lamentar, já que não há nada que possa ser feito para mudar o passado. Jung então relembra Jun de que oportunidades como aquela são raras e que ele não deveria ser exigente. Ele explica que ele escolheu Jun para o trabalho por confiar em seu talento. Ao ouvir isso, Jun sente uma mistura de tristeza e ironia. Sua habilidade, que foi invejada por tantos, agora o reduziu a um invasor de artes marciais de classe D. Sem muitas alternativas, ele decide aceitar o trabalho. Quando ele está prestes a sair, Jung informa que ele verá Jun às 8 horas da manhã no dia seguinte, em um endereço que foi enviado para seu celular. No dia seguinte, Jun chega à masmorra, mas não vê Young Woman. Ele começa a se sentir nervoso, já que a hora marcada está se aproximando e Jung ainda não apareceu. Ele pensa consigo mesmo que talvez Jung deveria lidar com invasores mais competentes, considerando que ele, Jun, é apenas um simples invasor de artes marciais de classe D, enquanto Jung é um feiticeiro de classe A. Jun se pergunta por que Young Woman continua trabalhando em uma agência de invasores quando poderia se juntar a qualquer guilda que quisesse. Se Jun estivesse no lugar dele, já teria encontrado um lugar melhor. De repente, um pensamento perturbador surge em sua mente, uma voz interna que o chama de inútil. Jun não entende o que está acontecendo, mas perdido em seus pensamentos, alguém o chama. É Myungo, um amigo de Jun, vestido com a armadura completa. Enquanto conversam, Myungo se mostra orgulhoso de ser um invasor marcial, achando que a geração mais jovem não aprecia o quão legais os guerreiros marciais são, comparados aos magos, que ele considera vagabundos inúteis, que ficam atrás lançando bolas de fogo. Jun, por outro lado, não compartilha dessa opinião e sente que ser um invasor marcial está longe de ser legal. Eles mal conseguem ganhar o suficiente para comprar comida, e ele sabe que as coisas estão difíceis. Myungo tenta animá-lo, sugerindo que tomem uma bebida depois da invasão, mas Jun rapidamente lembra que está sem dinheiro. Myungo, no entanto, insiste que ele pagará novamente, já que foi Jun quem pagou na rodada anterior. Jun, embora envergonhado, aceita, e eles continuam conversando enquanto se preparam para a missão. Logo, alguém chega abruptamente e ordena que todos se reúnam na entrada da masmorra, pois a invasão começará em 30 minutos. A tensão no ar é palpável. Todos parecem preocupados, incluindo Jun, que não entende o motivo de tanta apreensão. Myungo decide voltar para seu grupo, e Jun fica ali, olhando seu telefone. Quando a invasão começa, Jun percebe que os invasores precisam estar atentos a duas coisas: a ganância e o medo. Quando encontram tesouros escondidos nas masmorras, muitos se deixam dominar pela ganância, o que pode levá-los à destruição. Enquanto espera, Jun percebe que algo está errado. Ele diz para Jerry parar de olhar para o telefone, é hora de entrar na masmorra.
Então ele faz uma piada sobre nosso herói dizendo que ele provavelmente está admirando a foto da namorada antes de entrar na masmorra. Geryon dispensa o comentário dizendo que não é nada demais. Mas a verdade é que, na verdade, ele está espiando uma foto da mãe, não alguma namorada. Após uma palavra rápida com sua mãe, ele entra na masmorra. Uma vez dentro da masmorra, os magos ficam para trás com suas varinhas, enquanto os saqueadores marciais avançam na linha de frente. Gol sem mente aparece imediatamente com suas faces grotescas e um mago arrogante começa a gritar ordens para os invasores marciais, exigindo que eles se formem, mesmo que isso signifique arriscar suas vidas. É exatamente por isso que nosso herói detesta este trabalho. Ele odeia ser mandado por esses idiotas sobre o que deve fazer, mas não tem escolha a não ser seguir as ordens. Os magos começam a entoar cânticos, conjurando seus poderes elementais e lançando bolas de fogo crepitantes diretamente nos zumbis, transformando as criaturas em cinzas. Gerun observa os magos e se pergunta se eles são realmente da Guilda Meteor, porque essa guilda era apenas iniciante há algum tempo, mas parece que não é o caso agora. Apesar da atenção, ele acha que hoje não é o seu dia de morrer, graças ao poder deles. Impulso. Enquanto faz uma pausa, Mungo pega a água e a bebe rapidamente para se refrescar e aponta que o calabouço é tudo sobre derrotar o grande chefe. Agora, o velho brinca sobre sentir a idade, dizendo que não consegue acompanhar os outros como antes. O velho então pergunta se nosso herói conseguiu alguma queda de item. Ele está se sentindo feliz ao perguntar isso, porque masmorras de rank A geralmente têm um bom saque. O garoto decide verificar por si mesmo, mas assim que abre a janela do sistema, ela começa a falhar e ele sente uma dor de cabeça repentina. Mas então, outra mensagem do sistema aparece dizendo que o sistema está fora do ar e a conexão com o usuário será temporariamente desconectada. Em seguida, outra mensagem aparece, explicando que por razões desconhecidas, o sistema ASR falhou ao reiniciar. Nosso herói nunca esteve em tal situação antes e não tem ideia do que está acontecendo. De repente, uma voz começa a falar em sua mente, instigando-o a seguir a luz. Assustado, ele se vira para ver a notificação do sistema falhando, indicando que uma entidade desconhecida infiltrou o sistema e a restauração do modo de segurança está falhando. Jerry está completamente sem saber o que está acontecendo. O velho percebe sua expressão tensa e pergunta se algo está errado. O rapaz simplesmente explica que alguém pediu para ele seguir a luz, e no instante certo, algo começa a acontecer. Essas bolhas de luz começam a aparecer do nada. Ele se pergunta se esta é a luz que ele deve seguir. Parece que ninguém além do nosso herói consegue ver essa luz. E o velho pergunta por que ele está agindo de maneira tão estranha. Sem uma resposta clara, os olhos do menino permanecem fixos na luz. Ele engole o medo e decide verificar o que é. Quando o velho pergunta para onde ele está indo, nosso herói assegura que voltará em breve. Depois de seguir a luz por um tempo, ele acaba em um lugar estranho e a janela do sistema aparece dizendo que o sistema ACR foi desativado e a janela de status não pode ser carregada. Ele tenta interagir com o sistema, mas não responde. Outra notificação chega informando que há danos parciais e o sistema tentará reiniciar em modo de segurança. Jun coça a cabeça em confusão porque, desde que ele se tornou um desperto aos 10 anos, o sistema nunca caiu nesses 17 anos. Nunca houve danos ou reinicializações também. Ele se pergunta se a voz que ouviu está de alguma forma relacionada ao sistema enlouquecendo. O sistema continua apresentando falhas e bombardeando com as mesmas notificações de falha. Apesar disso, ele continua a seguir a luz e se pergunta se algo está mudando dentro do sistema ASR. Um pouco sobre o sistema ASR. Disseram que foi nomeado em homenagem aos Aesir, os deuses da mitologia nórdica como Odin e Thor. Acredita-se que o sistema tenha surgido de ASR, representando a última esperança e defesa da humanidade durante o ano de desastre em 2011. Naquela época, uma árvore enorme de repente cresceu no meio do Oceano Pacífico, erguendo-se a alturas inimagináveis em apenas 9 dias, lançando uma sombra sobre o mundo. E aquela árvore aterradora de então era nada menos que Yggdrasil, a árvore do mundo da mitologia. Quando finalmente brotou no 9º dia, tudo desabou. O mundo enfrentou uma onda catastrófica de monstros, com metade da humanidade perecendo no caos e o restante lutando contra a fome e pragas. No momento de desespero, verdadeiros heróis surgiram empunhando poderes divinos, trazendo um vislumbre de esperança para a humanidade. Aos poucos, muitas pessoas começaram a acessar seus sistemas ASR, tornando-se invasores para salvar a humanidade. A partir daquele ponto, o ASR se tornou a maior arma da humanidade contra esses monstros. Mas agora nosso herói está preocupado. Se o sistema ASR está mudando, ele teme que as coisas possam não terminar bem. De repente, ele chega a um beco sem saída e vê uma porta verde bem à sua frente. Ele se aproxima cautelosamente, sem saber o que esperar do outro lado. O que será que ele encontrará nessa nova jornada que está prestes a começar? A resposta está além da porta, e talvez a luz tenha mais a ver com isso do que ele imagina. A verdadeira aventura de ouro. Elas são salas secretas, praticamente lendas vivas, escondidas dentro de masmorras. A chance de uma delas aparecer é ridiculamente baixa, até mesmo em masmorras de altíssimo nível. Só que quando aparecem, meu amigo, aí é festa. São conhecidas por guardar itens especiais, materiais raríssimos e coisas que podem valer milhões de won, que é a moeda local desse mundo meio maluco. A mente de Jerry começa a disparar, acelerada de pura empolgação. Ele sabe que se encontrar um equipamento classe A, ou melhor ainda, acima disso, sua vida monótona pode mudar da água pro vinho instantaneamente. Ele até faz uma oração
rápida, silenciosa, pedindo um pequeno golpe de sorte divina. Nada extravagante, só deixa eu sair dessa masmorra rico, por favor. Assim que entra, ele sente que o lugar não parece real. É como se ele tivesse tropeçado num escritório celestial para registrar tesouros. Tudo é claro, limpo, organizado, quase sagrado, totalmente diferente do cheiro de mofo e desespero que ele está acostumado dentro de masmorras. E ali, bem no centro, sobre um pedestal, tem um item tão brilhante que parece chamar por ele. Jerry já tinha ouvido rumores sobre esses artefatos misteriosos, mas nunca acreditou que realmente encontrariam. Mesmo assim, a emoção explode dentro dele, e ele estende a mão quase tremendo para pegá-lo. Só que, no momento em que seus dedos encostam no objeto, uma enxurrada de notificações surge ao seu redor, como se o sistema tivesse acordado animado demais. A primeira notificação confirma que ele acabou de restaurar com sucesso uma função danificada do sistema. A segunda diz que ele descobriu um novo equipamento. E a terceira oferece a opção de ver os detalhes do item. Com um sorriso enorme, de ponta a ponta, Jerry sente que talvez, só talvez, a oração dele tenha sido atendida. Assim que ele segura o item, o painel do sistema se abre e revela a verdadeira identidade daquilo, o olho perdido de Odin. Não qualquer item, um artefato de categoria mítica. Segundo a descrição, aquele olho pertenceu ao próprio Odin, o deus mais poderoso de Zaisir, e foi sacrificado no poço de Mime em troca de sabedoria. Quando equipado, o portador ganha a habilidade de aprender a escrita rúnica e até reverter magia para desmontá-la ou destruí-la por completo. E detalhe, esse é o único item de classificação mítica existente. Encontrou? É seu. Para sempre. O brilho do olho é tão intenso que Jun mal consegue olhar direto para ele, mas ele foca no painel do sistema, onde está escrito sobre a habilidade ativa do artefato, chamada de cálculo absoluto, uma técnica de rank 10 capaz de analisar e destruir a estrutura da magia. O sistema explica que ela consome mana dependendo do nível da magia que está sendo neutralizada. Além disso, com domínio completo da magia rúnica, ele poderia usar feitiços em sua força máxima sem sequer precisar conjurá-los verbalmente. Outro detalhe absurdo é a habilidade de copiar técnicas dos inimigos usando um cartão em branco. Ou seja, esse olho é praticamente um pacote completo de poder, capaz de elevar as habilidades de Jun como invasor a um nível absurdo. Mas mesmo assim, Jun decide vender o item. Afinal, ele sabe muito bem que olhos místicos classificados como lendários e mitológicos podem valer centenas de milhões de won no mercado. E só de pensar nisso, ele sente uma onda de alívio. Nada de virar escudo de carne de alguém, nada de ralar até o osso. Esse era o tipo de aposentadoria antecipada que qualquer um sonharia. Só que, antes de vender, ele fica tentado a experimentar o item, afinal, nunca teve um artefato místico nas mãos. Mas o sistema, nada sutil, avisa imediatamente, se ele equipar, nunca mais poderá se livrar do objeto. Vai ficar preso a ele para sempre. E aí já era. Jun sabe que não pode usar o item direito, porque já passou da idade ideal de 20 anos para esse tipo de equipamento. Então ele toma a decisão sensata de não vesti-lo. Depois dessa bênção inesperada, ele resolve voltar para encontrar o grupo. E pouco tempo depois, vemos o velho da equipe tentando acalmar os membros da guilda, dizendo que seu amigo deve voltar logo. E justo nesse momento, Jerry aparece, ou melhor, é Ryun, como chamaram ali. Ele chega meio sem graça, já pedindo desculpas ao líder do grupo pelo atraso, prometendo que não vai acontecer de novo. O time se prepara para continuar, e o velho dá um tapinha no peito de Jun, incentivando ele a animar. Mas Jun garante, já estou pronto para ir. E ainda acrescenta, todo feliz, que vai pagar bebida para todo mundo naquela noite. Isso deixa o velho completamente perdido, coçando a cabeça sem entender o que deu em Jun de uma hora para outra. Enquanto isso, o garoto está só aliviado, porque ninguém suspeitou de nada. Ele sabe que dentro da masmorra, onde não existe lei, falar que encontrou um item desses é praticamente uma sentença de morte. Até mesmo amigos próximos poderiam virar o jogo para pegar o artefato. Então ele faz de tudo para não chamar atenção. Mas, de repente, o teto começa a rachar. Antes que o líder consiga dar qualquer comando, o teto desaba com um estrondo ensurdecedor. Jerry instintivamente pula na direção contrária, mas acaba caindo no chão, possivelmente arranhando o traseiro, o que deixa tudo ainda mais humilhante. Uma névoa roxa se espalha rapidamente, cobrindo toda a área. Os membros da guilda começam a tossir de forma violenta, sangue escorrendo da boca deles enquanto o veneno toma conta do local. Jerry reage imediatamente, cobrindo a própria boca e correndo para fugir antes que respire qualquer partícula do gás mortal. Ele chama o amigo, gritando para ele sair dali, porque aquela névoa mata sem dó. Mas quando ele olha para trás, vê uma cena que faz seu sangue gelar. Seu amigo é perfurado por uma espada surgida do nada. Alguém invisível o atingiu. Nos últimos instantes, o amigo olha para Jun e só consegue dizer, corre. Aquela visão horrível paralisa Jun por um momento, mas o instinto de sobrevivência toma o controle e ele dispara para longe o mais rápido que consegue. Enquanto corre, a mente dele vai voltando para a explosão, o teto caindo, a névoa aparecendo, tudo estranho demais. E ele finalmente entende que aquilo não foi acidente. Foi uma tentativa de assassinato. Depois de conseguir escapar, ele se agacha para recuperar o fôlego, totalmente suado. E o pior, ele não tem a menor ideia de quem tentou matá-lo ou por quê. De repente, ele percebe que tem alguém atrás dele. A figura se aproxima, e antes que qualquer palavra seja dita, uma flecha flamejante passa voando por ele, explodindo no chão à frente com brutalidade. O cara usando o moletom parece familiar, e aí a ficha cai. É Jun Womanin. Enquanto Jun carrega a energia na ponta do dedo, Jun lembra que esse era exatamente o dia em que eles tinham combinado de se encontrar. E agora, ali está ele.
Jerry então pergunta, sem rodeios, se tudo aquilo, a névoa venenosa, o ataque, o desabamento, era obra dele. Jung dá um sorriso descarado e admite sem hesitar, sim, foi ele mesmo. Jung fica em choque, mas respira fundo para tentar pensar antes de fazer qualquer besteira. Então ele pergunta o motivo. E Jung, com toda a calma do mundo, só dá de ombros e diz que fez isso porque seus clientes mandaram. E aí ele completa, muita gente odeia a Meteor Guild, porque eles sempre se acharam superiores, vivendo para menosprezar todo mundo ao redor. Já Rune cerra os dentes, enquanto revela algo que deixa o ar pesado de imediato. Existem contratos de assassinato acontecendo dentro das próprias masmorras. Esses matadores se aproveitam dos corredores apertados e da escuridão para eliminar seus alvos sem deixar rastro. E pior, a tal guilda Meteor também estava envolvida nesses trampos sujos. Por isso acabaram mortos. Uma revelação daquelas que faz qualquer um engolir seco. Enquanto isso, Jun sente a dor latejante no ombro onde a flecha passou de raspão. Ele não tem certeza se consegue enfrentar Jung Woming, e é compreensível. O cara é um mago de rank A, um dos 2% de gênios do país inteiro. Já Jun é só um jogador de rank mediano praticamente invisível nas listas. E embora ele saiba que não é o alvo principal, não consegue tirar da cabeça que talvez tentem apagar ele também, só para não deixar testemunhas vivas. Como qualquer protagonista que presta, Jun quer vingar seus companheiros, principalmente Miha. Mas é claro que ele não vai sair se jogando na morte de peito aberto. Ele tenta ao menos arrancar alguma palavra do homem de óculos sobre o que aconteceu com a guilda Meteor. Mas o cara nem pensa em responder. Em vez disso, manda outra rajada de correntes flamejantes. Jun desvia para o lado na mesma hora, embora seu rosto seja atingido pela explosão, marcando a pele com queimaduras frescas. Ele sabe se tivesse atrasado um único segundo, já estaria... Excited. Ele está perplexo por estar sendo alvo, ainda mais considerando que é apenas um jogador de classe D. Nada faz sentido, mas as flechas continuam vindo como se ele fosse o chefão final de algum jogo lendário. A cada segundo, seu rosto vai ficando mais marcado, chamuscado, ardendo, e o agressor não demonstra nenhum sinal de cansaço. Pelo contrário, parece até estar se divertindo. De repente, a voz que Jun mais odeia ecoa dentro da sua cabeça novamente, como uma maldição que ele nunca consegue desligar. Aquela mesma voz que o chama de inútil, de fracasso, que pergunta por que ele sequer existe. A voz de seu pai. Só de ouvir o estômago dele revira. E então, depois de ver mentalmente a imagem daquele homem, frio, distante e cruel, algo encaixa na mente de Jun. Ele no meio do caos, na cara dura e com a garganta ardendo, pergunta se seu pai está por trás dessa tentativa de assassinato. O homem de óculos para por um instante, como se a pergunta tivesse acertado mais forte que qualquer flecha. Mas logo começa a rir, primeiro baixo, depois mais alto, até virar uma gargalhada completamente maníaca. Ele confirma. Sem hesitação, sem remorso, sem alma. Jun fica em silêncio, seu coração apertando ao lembrar da mãe. A lembrança mais dolorosa de sua vida, ele chorando sobre o corpo frio dela sem poder fazer nada. Aquilo destruiu algo dentro dele. E agora ele sabe que essa tragédia teve nome, rosto, e assim... Ele encara Jun Gumin e pergunta diretamente se o pai mandou matar sua mãe, 5 anos atrás, no inverno. O sujeito de óculos, num tom sombrio, diz que sim, e ainda comenta que nunca entendeu por que um pai faria isso com a própria família. E como se não bastasse, Jung lança outra flecha em Jun, provocando e debochando dele. Em seguida, conjura dezenas de flechas flamejantes, preparando um ataque final que claramente seria o fim do nosso herói. Antes de disparar, faz até um discurso de despedida, tão dramático, que daria trabalho para qualquer ator de novela copiar. Jun fica quieto, por apenas um momento. Então, de repente, ativa o olho de Odin. No mesmo instante, o sorriso confiante de Jung evapora como fumaça. Ele observa, horrorizado, Jun manifestando o poder mágico do nada. E pior, esse poder está crescendo rápido, demais, sem qualquer sinal de limite. Algo dentro de Jun despertou, algo divino. Percebendo que a situação mudou completamente, Jun decide que precisa acabar com ele, antes que seja tarde. Lança uma flecha de fogo direto em Jun, esperando que ele corra, vacile, qualquer coisa. Mas Jun fica imóvel, e quando a flecha chega perto, ela simplesmente se desintegra no ar. Ruff, nada, o queixo de Jun cai no chão. O sistema confirma, o olho finalmente foi ativado. Jun sente uma onda de energia absurda percorrer seu corpo e não consegue evitar um sorriso atrevido. Nesse momento, uma nova janela do sistema aparece. Há um cartão em branco disponível. Jun, completamente fora de si, não entende como sua magia está sendo anulada tão facilmente. Já Jun não perde tempo. Usa o cartão em branco para copiar a habilidade de Jung, a técnica Blitz, e deixa claro, com todas as letras e intenção do mundo, que vai garantir uma morte dolorosa a esse desgraçado. No instante seguinte, Jun conjura flechas de fogo, enquanto Jung observa em puro desespero, sem acreditar que uma habilidade que ele levou anos para dominar está na mão de um saqueador de classe D. Mesmo tremendo de medo, Jun tenta manter a pose e avisa que não será fácil derrubá-lo. Jun responde do jeito mais simples, dispara uma chuva de flechas flamejantes, cheio de confiança. Jun contra-ataca com sua própria barragem, criando um espetáculo de luz e destruição que faria até os deuses assistirem comendo pipoca. Mas aos poucos,
Jun começa a dominar o combate. Seu ataque se torna avassalador, pressionando Jung a fugir na direção oposta. O mago então tenta um ataque massivo de corrente relâmpago, seu trunfo. Mas Jun ativa o cálculo absoluto. Em um instante a corrente se desfaz, e no mesmo movimento, ele envia uma flecha certeira contra o oponente. Desesperado, Jung ergue uma barreira, a sua última proteção. Porém Jun usa o cálculo absoluto novamente, destruindo o escudo como se fosse feito de papel molhado. A flecha acerta Jun diretamente. Ele não tem chance de desviar. Quando a poeira baixa, Jun se aproxima do mago caído. Jung está chorando, implorando por misericórdia, exatamente como alguém em uma novela dramática exagerada. Mas Jun não cede. Uma última flecha flamejante é lançada, e o arrogante mago cai morto. Depois da batalha brutal, Jun cai no chão. Está exausto, quase apagando. Pensa em como, por um lado, conseguiu um item mítico, mas por outro, quase morreu de maneira humilhante. Morrer era algo que sempre rondava sua vida como invasor. Mas agora, estando tão perto disso, a sensação é completamente diferente. É real, é definitiva. Ele sente o frio chegando, o corpo ficando pesado, a visão ficando turva, e então, uma janela do sistema aparece. Um novo download, uma nova rota, uma saída. Se Jun ativar o sistema, pode voltar para algum momento do passado. Sabendo que está prestes a morrer de qualquer jeito, ele simplesmente diz, sim, vamos fazer isso. Com esse comando, o novo sistema, Nornir, é ativado. Num instante, ele se vê diante de figuras femininas com aparência divina, conversando em uma língua que ele não entende. A dama loira estende a mão, e parece tocar a dele. Assim que o contato acontece, as janelas azuis amigáveis do sistema se tornam vermelhas como sangue. E uma notificação aparece. Você se tornou inimigo principal dos Altos Aesir. Ele também recebe 2 habilidades passivas novas, e metade dos deuses Aesir agora o observam constantemente. A próxima coisa que ele sabe é, está acordando em sua cama, assustado, ofegante, como se tivesse fugido do próprio fim. Ele olha ao redor, sem acreditar que está vivo, e então olha para sua mão, onde uma pequena bolha vermelha e flamejante começa a se formar. O sistema anuncia, o usuário retornou com sucesso ao tempo escolhido. A primeira coisa que acontece é que ele desperta na cama completamente aterrorizado, como se tivesse acabado de encarar um fantasma bem na sua frente. Seu olhar percorre o quarto inteiro, cada canto parecendo estranho, distante, quase irreal, como se o mundo ao redor tivesse perdido a lógica. Ele ergue a mão lentamente, e para sua surpresa, uma mancha avermelhada começa a surgir na palma, tomando forma como uma chama que tenta nascer ali. É nesse instante que o sistema anuncia com frieza e clareza que o usuário retornou com sucesso ao período de tempo escolhido. De repente, memórias do passado explodem diante de seus olhos, sem aviso, intensas demais para ignorar. Ele vê sua mãe morta, relembra o momento aterrorizante em que lutou contra a Young Woman, revivendo tudo como se fosse agora. Em meio a esse turbilhão, ele também enxerga sua mãe viva, de pé, sorrindo, e corre até ela para abraçá-la o mais forte que consegue, como se temesse que, se soltasse, ela desapareceria diante de seus olhos. Ele implora internamente para que aquilo não seja um sonho, e para sua sorte não é. Depois de permanecer nos braços dela por alguns instantes que parecem uma eternidade, ele volta sozinho ao seu quarto. Seu peito aperta com tanta força que o traz de volta para a realidade num tranco. O sistema confirma a data, 15 de novembro de 2020, exatamente o ano para onde ele foi enviado. Além disso, seu corpo foi restaurado em 2000%. Respirando fundo e rápido, ele se pergunta se tudo aquilo ainda pode ser apenas algo criado pela sua mente, mas cada detalhe ao redor só reforça que é real. Enquanto observa o ambiente familiar, ele finalmente aceita. Está de volta à sua antiga casa, no passado. Uma nova janela do sistema aparece diante dele, mostrando uma missão chamada Uma Pausa é a Mãe do Sucesso. A tarefa principal não poderia ser mais simples: descansar até atingir recuperação total. A recompensa? Um cartão em branco. Ele solta um longo suspiro, tentando acalmar a mente que ainda está acelerada, como se estivesse fugindo de algo. Imerso nos próprios pensamentos, ele relembra como morreu enfrentando aquele homem, e como, de alguma forma inexplicável, acabou regressando 11 anos no tempo devido a esse novo sistema misterioso. 11 anos, exatamente a época em que ele estava no 3º ano do ensino fundamental. Ele abre o calendário e percebe que ainda nem havia entrado para a famosa Academia Messi. Revirando suas coisas, ele encontra um bilhete escrito pela sua versão de antes, dizendo claramente para escolher artes marciais. Sem hesitar, pega uma caneta e risca aquilo com força. Dessa vez não seria enganado pelo destino. Não iria desperdiçar essa chance optando por artes marciais novamente. Agora mais do que nunca, sua decisão é de seguir o caminho da magia. Logo depois a cena muda para ele jantando ao lado da mãe. Ele tenta, com todas as suas forças, segurar as lágrimas que insistem em escapar. Sua mãe, percebendo o comportamento estranho dele desde mais cedo, especialmente após ter chegado em casa e sido abraçada de um jeito tão desesperado, pergunta com carinho se algo o incomoda. Ele sorri de forma forçada e responde que foi apenas um pesadelo, nada demais. Mas ele sabe muito bem que aquelas lembranças, especialmente sua mãe morta em sua vida anterior, estão longe de serem meros pesadelos. Criando coragem, ele avisa que precisa conversar com ela sobre algo importante. Ela o incentiva a falar abertamente. Pelo que percebe, ele talvez não queira se matricular na Academia de Mu,
e ela compreende muito bem os riscos e a competição brutal que esse caminho exige. Sem querer forçá-lo, ela deixa claro que, se ele preferir estudar numa escola comum, ela está totalmente disposta a aceitar essa escolha. Mas, contrariando completamente as expectativas dela, o garoto declara que está pensando em mudar de carreira para a aula de magia. A reação dela é inesperada. Ela ri, surpresa com a decisão repentina, mas aprova sem dificuldade. Mesmo assustada com a mudança drástica dos planos do filho, já que até ontem ele sonhava com artes marciais, ela confia nele. Se ele quer magia, então que siga adiante. Ela dá um tapinha carinhoso na bochecha dele e reforça que ele deve buscar o que o faz feliz, seja magia ou artes marciais, garantindo que ele não precisa se preocupar com dinheiro. Emocionado com tanto apoio, ele cai novamente em lágrimas. E em meio àquele choro sincero, memórias de seu pai, Minhyongo, um caçador de nível A, tomam conta da mente dele, reacendendo uma chama antiga, o desejo de se tornar forte o bastante para, um dia, confrontar o próprio pai. A partir daí, Jian começa um treinamento intenso, iniciando com flexões. E como recompensa por finalizar sua primeira missão, recebe um cartão em branco. Seu corpo começa a ganhar forma, músculos aparecendo de novo, um físico tão definido que até eu fico com um pouco de inveja, porque convenhamos, narrar história não define abdômen de ninguém. Mesmo sem entender totalmente o que o sistema Norner representa, ele decide não reclamar. Enquanto funcionar a seu favor, está ótimo. Com a experiência da vida anterior, ele poderá monopolizar itens de masmorras facilmente, e seu histórico como guia de masmorras será útil demais. O problema é que ele não tem muitas habilidades além das que trouxe das artes marciais e das duas técnicas copiadas enquanto ainda cálculo absoluto e cadeia de blitz. Sentado em sua cadeira, ele invoca o sistema e começa a analisar seu status. Ele já imaginava, o nível voltou ao zero e todas as estatísticas foram resetadas. Ainda assim, conseguiu manter todas as habilidades passivas da vida passada, além de duas novas. A primeira é chamada Aquele que é observado pelos deuses, e a outra, Olho do Deus Supremo. Ambas já estão no nível máximo. Ele sabe que também tem suas habilidades de cálculo absoluto e cadeia de blitz, mas sua curiosidade está voltada para as habilidades passivas. Ele abre a descrição de Aquele que é observado pelos deuses, e descobre que ela acelera seu crescimento através de bênçãos divinas. É graças a essa habilidade que ele manteve todas as passivas mesmo após a regressão. Ela ainda garante um ponto extra em todas as estatísticas sempre que ele sobe de nível. Não é à toa que vários semideuses têm os olhos grudados nele. Depois ele analisa o Olho do Deus Supremo, que permite enxergar através de ilusões e detectar a verdade oculta por trás delas, uma habilidade rara e incrivelmente útil. Ele também possui uma habilidade ativa chamada Blitz Chain, uma técnica onde ele dispara correntes eletrificadas contra os inimigos, causando danos intensos e às vezes até paralisia. Quanto mais correntes ele conjura, mais mana é drenada. O consumo cresce proporcionalmente. Quando ele viu isso pela primeira vez, até achou que fossem correntes de fogo, e sinceramente, qualquer um olharia e pensaria a mesma coisa. Depois disso, ele confere o restante de suas estatísticas. Embora todas estejam num nível patético, quase vergonhoso, sua atenção está voltada para elevar urgentemente a estatística mágica, que será essencial para sua nova vida. Ele também sabe que resistência é indispensável. Em batalhas longas, só continua vivo quem aguenta o tranco. Depois de refletir sobre tudo, ele decide usar o cartão em branco recém-adquirido para copiar uma habilidade de cura, afinal, já possui uma habilidade ofensiva. E mesmo sendo o ano de 2020, época em que os magos ainda não têm o prestígio que alcançariam mais tarde, os usuários de magia curativa sempre foram tratados como verdadeiras joias raras. Onde quer que vão, são recebidos como realeza, respeitados e adorados. Ele conclui que, se conseguir se tornar um mago com um poder de cura, será respeitado de qualquer jeito. Mas aí vem o problema. Encontrar um desperto com habilidades de cura disponíveis para copiar é como procurar uma agulha em um deserto inteiro. Na sua vida anterior, ele estava desesperado e acabou usando o cartão em branco para enfrentar a Young Woman, uma decisão impulsiva que ele jamais repetirá desta vez. Ele nem sabe quantas cartas o sistema irá conceder, então não pode sair usando aleatoriamente. Seu celular vibra de repente. Ele confere a tela e seus olhos se arregalam ao ver o nome de King Yan aparecendo como identificador. King Yan é sua amiga de infância. Alguém que esteve ao lado dele por anos e que compartilhou o mesmo sonho, entrar na Academia Mills e se tornarem grandes raiders. Na vida anterior, ele a perdeu tragicamente, morrendo em seus braços, um destino que ele está disposto a mudar custe o que custar. Um sorriso brota em seu rosto quando ele lê a mensagem dela. Ela está chamando ele para ir junto assistir a Santa Tess e a Yongan em um seminário. Isso acende uma felicidade enorme dentro dele, já que Santa Tess e Yongan são conhecidas por uma magia extraordinária, especialmente magia de sacrifício, uma das artes mais raras e poderosas. Sem pensar duas vezes, ele levanta da cadeira, coloca um moletom e avisa a mãe que vai sair por um tempo. Já na rua, ele manda uma mensagem para King Yan dizendo que está a caminho. Enquanto isso, circulando pelas estradas engarrafadas, um Rolls Royce de luxo corta a cidade com elegância. No interior do carro, Saint Yongan está sentada em silêncio, rodeada por uma agenda absurda de compromissos, enquanto seu gerente repassa o cronograma do dia. O gerente, claramente preocupado, comenta que ela tem se esforçado demais ultimamente. Ela responde com calma, dizendo que está bem, apenas cansada, lembrando a ele que sacrifício muitas vezes significa gastar a própria vitalidade. O homem suspira, ansioso, desejando que existisse alguém com habilidades de cura tão poderosas quanto as de Lady Shanjun para ajudá-la. Ele teme que seja apenas questão de tempo até que o cansaço a derrube de vez.
Enquanto isso, nossa dupla finalmente chega ao evento. Kim Yoon está animadíssima, quase puxando Jun pela multidão para conseguir um bom lugar. Quando eles param, ele solta uma provocação, perguntando se ela só o chamou porque estava com medo de se perder sozinha. A garota fica imediatamente irritada, e o rosto dela denuncia que sim, é exatamente por isso que ela o trouxe, mesmo tentando negar. Ele aproveita o momento para brincar ainda mais, dizendo que não entende como alguém tão inteligente pode ter um senso de direção tão horrível. E, enquanto ela o xinga baixinho por ser irritante, Jun está secretamente agradecido por ela tê-lo chamado. Se ele conseguir copiar a magia de sacrifício de Yoongan, isso mudará completamente sua vida, poderia torná-lo um dos magos mais importantes da Coreia. Conforme a multidão se acomoda e o auditório enche, os dois observam impressionados a quantidade gigantesca de fãs presentes. Não é exagero, ela é a líder da Guilda Lotus, uma curandeira lendária, respeitada não só no país, mas no mundo inteiro. Diferente da Era Futura em que raiders são literalmente usados como escudo humano, ela sempre priorizou salvar vidas. Quando finalmente sobe ao palco, a multidão explode em gritos e aplausos. Jen se prepara mentalmente, esperando o momento certo para copiar suas habilidades. Enquanto observa, ele menciona baixinho que em apenas 2 meses a santa ficará gravemente doente durante uma invasão de masmorra, consequência direta de usar sua magia de sacrifício curativa ao extremo. Ele pensa consigo mesmo que, se conseguir copiar essa habilidade hoje, poderá ser a única pessoa capaz de salvá-la no futuro. Do lado dele, Kim Yoon está empolgadíssima, quase tremendo de animação, e isso irrita um pouco Jen, que tenta manter a concentração. No palco, a santa inicia seu discurso, falando sobre como o mundo está uma completa bagunça por causa da árvore de Hydrasil e dos monstros devorando vidas sem piedade. Mesmo com toda essa desgraça, ela traz uma mensagem de esperança, dizendo que os despertos são a força que pode proteger a humanidade. Ela incentiva todos a se tornarem raiders. Ao final, os fãs ficam extasiados, e Jen também reconhece a importância das palavras dela. Afinal, lutar contra monstros na linha de frente não é tarefa simples. Ele mesmo, na vida anterior, pensou em vender o olho de Odin para ganhar dinheiro fácil e evitar enfrentar criaturas horríveis. Depois da palestra, Kim Yoon não para de falar sobre a santa, enquanto Jen continua provocando, mexendo com ela até deixá-la irritada. Em meio à conversa, ele diz que ligou para a mãe dela mais cedo para buscá-la, já que ela sempre se perde. A garota o manda calar a boca e fala para ele ir embora com a mãe dela mesmo, mas ele responde que tem outras coisas para resolver. Antes de sair, ele menciona de forma casual que mudou completamente de carreira e agora vai focar inteiramente na magia. Diz também que no futuro vai precisar que ela ensine algumas coisas a ele. E simplesmente parte sem dar nenhuma explicação, deixando a garota triste e com a sensação de estar sendo deixada para trás. Jihenk então olha ao redor e avista o carro da santa estacionado mais ao fundo. Santa estacionado. Like e se inscrever no canal. Eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.